Boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário, aqueles que estão chegando, vindo das classes da Escola Bíblica Dominical. Como é bom recebê-los nessa manhã de domingo. Quero saudar também aqueles que nos acompanham através do rádio, através da internet. Tê-los participando deste culto alegra o nosso coração. Estamos aí, depois de uma semana muito especial, muito feliz, com acontecimentos que alegraram muito o nosso coração. Eu quero só destacar a atividade realizada pela MCA na quarta-feira, com uma programação de cunho missionário, participação do casal Anatoly e Irina Smilihovski, e na sexta-feira à noite, programação conjunta da MCA, do horário alternativo, com a Sociedade de Homens, também uma linda programação de ênfase missionária, quando tivemos a oportunidade de pensar em muitos países do mundo onde a obra missionária tem sido realizada. E ontem à noite, num momento muito feliz para a vida de nossa igreja, nós vivemos aqui a cerimônia de consagração ao ministério da palavra do agora pastor Marcos Pereira da Silva, diácono de nossa igreja, ontem consagrado ao ministério pastoral. Pastor Marcos assumirá pastorado adjunto da Igreja Batista em Pieirópolis, em Caruaru, mas está conosco ainda hoje pela manhã, juntamente com sua família, e nós queremos registrar com muita alegria a satisfação de nossa igreja com esse momento vivido pelo pastor Marcos e por sua família, e o nosso compromisso de acompanhá-lo em nossas orações. Quero lembrar as atividades normais da igreja. Após este culto, teremos a assembleia ordinária da igreja, e após o culto da noite, nós teremos uma reunião do Conselho Administrativo da igreja. Nós precisamos adiar uma reunião prevista da Comissão dos 90 anos, seria hoje à noite, porque nós precisamos reunir o Conselho Administrativo da igreja, é um assunto mais urgente, que requer deliberação do Conselho, e precisamos então nos encontrar após o culto noturno. Então os membros do Conselho da igreja estejam atentos quanto a isso. Uma importante reunião, portanto, hoje, após o culto noturno. E após o culto da manhã, após a assembleia, e na verdade após o almoço, nós teremos uma reunião com todos os professores e auxiliares, professores de jovens e adultos, um encontro com o pastor da igreja para tratarmos do assunto do próximo trimestre. Vamos ter uma avaliação, uma análise dos planos para o próximo trimestre em termos de conteúdo das classes da EBD, e apelamos a todos os professores que participem desse encontro. Almoçaremos juntos aqui na igreja e após o almoço, então, nós nos reuniremos para tratar do assunto dos estudos do próximo trimestre. Esta semana acontece o acampamento dos jovens de nossa igreja, e o acampamento tem uma mensagem na terceira página do boletim apresentando um pouco melhor a proposta. Eu quero primeiro apelar aos jovens para que não deixem de participar do acampamento por nenhuma razão. O acampamento terá como orador o pastor Fabiano, que é coordenador do projeto Radical da Junta de Missões Mundiais, uma excelente oportunidade que os jovens precisam aproveitar. O outro apelo vai aos menos jovens, que não vão participar do acampamento, mas podem cooperar com a ida de algum jovem. Então, o apelo é esse: como os irmãos têm feito a cada ano, adotem um ou alguns jovens, ajudando-os a irem para o acampamento. Eu sempre brinco aqui dizendo que o irmão vai adotar, mas não precisa levar para casa. Não se preocupe, é a adoção apenas para ajudá-lo a participar do acampamento. Há sempre jovens que desejam participar e que não podem por conta de dificuldades financeiras, e o apoio dos irmãos tem sido imprescindível
para que esses jovens participem. Então, é um investimento que vale a pena fazer. Também essa semana, última semana do mês, acontece o nosso culto matutino na próxima quarta-feira, às 6 horas da manhã. Começaremos o dia juntos, orando por missões. O grupo Somos Um realizará um bazar durante o dia e teremos então a ênfase missionária durante toda a quarta-feira, e é importante a participação de toda a igreja nessa programação. O pastor da igreja viajará quinta-feira a Serrita, no sertão do estado. Estaremos participando do Congresso da Juventude Batista do Sertão de Pernambuco, pregando até o sábado à noite. Mas retornaremos na madrugada de domingo para estar juntos aqui no próximo domingo pela manhã. Já estaremos com a igreja domingo, tanto pela manhã como à noite. Mas eu peço aos irmãos que orem por essa viagem, pelas atividades realizadas ali no Congresso da Juventude Batista do Sertão. Temos mencionado para os irmãos que ainda temos alguns exemplares do pão diário, estão disponíveis, e parece-me que de uma remessa adicional existem algumas poucas agendas disponíveis para os irmãos que desejarem, podem procurar na secretaria da igreja. Bem, quero agora dar uma palavra especial sobre a celebração dos 90 anos da igreja. Estamos às vésperas do mês de abril, o grande mês de celebração dos 90 anos da igreja. Eu quero só lembrar aos irmãos algumas coisas que irão acontecer. Uma delas, já anunciada no boletim de hoje, no segundo sábado de abril, teremos o lançamento do CD dos 90 anos da igreja, o CD com o coro dos 90 anos, a orquestra, e a cerimônia de lançamento será muito bonita, e já marquem na sua agenda, nenhum membro da igreja pode ficar de fora. Sábado, 13 de abril, estaremos todos aqui para esse momento histórico da vida de nossa igreja. No dia 18, na quinta-feira da semana do aniversário, nós teremos às 10 horas da manhã uma sessão solene na Câmara Municipal do Recife. A Câmara Municipal do Recife estará homenageando a Capunga pela passagem dos 90 anos, e a igreja também está convidada. Também na quinta-feira, mas à noite, dia 18, teremos em nosso templo a abertura da Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Será realizada aqui também em alusão aos 90 anos da igreja, uma sessão especial, solene, alusiva ao aniversário de nossa igreja. E a partir da sexta-feira, dia 19, sexta, sábado e domingo, estaremos reunidos na igreja em série de conferências com o pastor Irlande Pereira de Azevedo. Então, toda uma programação que já deve estar reservada na sua agenda. Dia 13, dias 18, 19, 20 e 21, a igreja reunida para a celebração dos 90 anos, e certamente viveremos com muita alegria esse momento histórico, esse momento especial da vida da igreja. Meus irmãos, eu gostaria agora de identificar as pessoas que estão entre nós a nos visitar. Eu quero destacar a presença da irmã Grinaura, depois de um período de ausência longo, de cerca de 3 anos, ela está conosco, já estava domingo passado, está mais uma vez conosco hoje, é muito bom recebê-la. E certamente há pessoas entre nós que nos visitam. Eu não tenho os nomes aqui comigo, mas eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé, todos aqueles que nos visitam neste instante. Permaneçam de pé por alguns instantes. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja que está próximo a você, vão receber o abraço de alguém e um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Esse cartão é uma expressão de nossa gratidão pela sua presença e uma lembrança para você levar consigo. Mas perceba que junto ao cartão uma parte destacável, onde nós gostaríamos muito que você colocasse seus dados pessoais e entregasse aos pastores após o culto, e assim poderemos manter contato com vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, e que Deus os abençoe no decorrer deste culto. Neste momento, em atitude de oração, nós nos prepararemos ao som do prelúdio para cultuar ao Senhor. Vamos nos preparar, portanto, ao som deste hino, orando ao Senhor, suplicando a sua presença, suplicando que a sua voz seja ouvida claramente em nossos corações nesta manhã. Oh, vamos sempre lhe render louvores, vamos hoje dar-lhe o coração.
Vamos hoje sim falar com nosso bom Jesus. Nas trevas me encontrei um dia com Jesus e ouvi a sua voz falar, me conduziu. Tocou meu coração e um novo nome deu, e com ternura assim falou-me o Senhor. Oh, vamos juntos com Jesus falar, vamos sim fazer-lhe uma prece, ele há de nos ouvir, também nos há de responder. Oh, vamos sempre fazer louvores, vamos hoje dar-lhe o coração, vamos hoje sim falar com nosso bom Jesus. Bom Jesus. Temores e aflições cercavam meu viver, mas com Jesus a noite em dia se tornou. Abri meu coração, meu fardo ele levou, e a sua paz raiou completa em meu viver. Oh, vamos juntos com Jesus falar, vamos sim fazer-lhe uma prece, ele há de nos ouvir, também nos há de responder. Oh, vamos sempre lhe render louvores, vamos hoje dar-lhe o coração, vamos hoje sim falar com nosso bom Jesus. Bom Jesus. Oh, vamos juntos com Jesus falar, vamos sim fazer-lhe uma prece, ele há de nos ouvir, também nos há de responder. Oh, vamos sempre lhe render louvores, vamos hoje dar-lhe o coração, vamos hoje sim falar com nosso, hoje sim falar com nosso, hoje sim falar com nosso bom Jesus, bom Jesus. Peço que a congregação se coloque de pé. O introito bíblico em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Leamos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Cantemos o hino. Santo, santo, Pai bondoso. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, na Tua casa, viemos aqui para Te adorar, para dizer que só Deus é o nosso Deus. Recebe esse culto que vem do profundo do nosso coração, porque Te amamos, porque Te providenciado tudo o que precisamos. Que a Tua graça e a Tua misericórdia continue conosco, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora coro Capunga entoando Alegrai-vos no Senhor e, na sequência, o momento de oração.
É sempre um momento muito feliz quando no culto temos a oportunidade de colocar diante de Deus a vida de uma criança trazida pelos seus pais. Eu quero convidar neste momento os irmãos Alessandro e Andressa para trazerem a Alice Maria aqui. Queria convidar também os irmãos Expedito e Maria das Graças para trazerem Emanuel. E quando essas famílias vêm aqui à frente, e eu convido os demais parentes, demais familiares, para também se unirem a eles, eu vou pedir que uma família fique aqui do meu lado direito, outra família fique aqui do meu lado esquerdo, e os demais parentes que estiverem presentes também podem se unir a eles, e nós teremos a oportunidade neste momento de colocar estas vidas e estas famílias diante do Senhor, suplicando as bênçãos do Senhor sobre estas vidas. Esse é um momento significativo para a vida da igreja, porque marca e relembra o compromisso que temos com a formação e o desenvolvimento das novas gerações. É significativo para a igreja também porque ressalta o valor, a importância e o papel da família. No momento em que colocamos diante de Deus a vida de Emanuel, a vida de Alice, nós queremos dizer aos seus pais que esse é um momento significativo, não por ser carregado de algum significado sacramental. Não há um peso sacramental neste ato, nem a conferência de graça ou de bênção especial. Mas é um momento simbólico, quando vocês, como pais, estão colocando diante de Deus os seus filhos, assumindo diante de Deus e diante da igreja o compromisso de instruí-los nos caminhos do Senhor, o compromisso de buscar a orientação da palavra de Deus para as suas vidas. É o momento também quando nós, como igreja, os recebemos, dizendo também do nosso compromisso, do nosso desejo de contribuir com a formação e o desenvolvimento dessas vidas, contribuir com o desenvolvimento dessas crianças. O Salmo 127, conhecido como Salmo da Família, diz-nos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Diz também que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é galardão de Deus. Esse é, portanto, um momento de gratidão, quando louvamos a Deus por essas vidas, louvamos a Deus pela chegada deles, por sua presença na vida de vocês como famílias, mas esse é um momento também de dedicação ao Senhor. Emanuel deve ser colocado diante de Deus pelos seus pais, e é por isso que neste momento nós entregamos como igreja um exemplar da Bíblia do bebê a vocês, a estas famílias, para que vocês, pais, sejam lembrados de que é tempo de instruir os seus filhos, contando-lhes as histórias das Escrituras. Da mesma forma, Alice será criada e instruída nos caminhos do Senhor. E essa primeira Bíblia será um símbolo deste compromisso que deve acompanhá-la durante a sua vida, do conhecimento e da vivência da palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos colocar estas vidas diante do Senhor, suplicando as suas bênçãos sobre eles e sobre suas famílias. Senhor Deus, no momento em que colocamos diante de Ti a vida de Alice, a vida de Emanuel, nós queremos suplicar as Tuas bênçãos sobre eles, ó Senhor. No desejo, Pai, de que estas crianças, bênção Tua, dádiva Tua, presente Teu, tragam sempre muitas alegrias para os seus pais e demais familiares. Que a Tua bênção esteja sobre eles, que o Teu cuidado esteja sobre eles. Pedimos-lhe também que os seus pais e suas famílias sejam preciosos instrumentos Teus, na instrução e na criação de seus filhos, sempre nos Teus caminhos, sempre sob a Tua bênção e sempre, Pai, trilhando a Tua vontade.
Cuida, Senhor, dessas vidas e dessas famílias. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu queria agora convidar uma outra família para estar aqui à frente também. Conforme mencionei ontem à noite, vivemos aqui um momento de consagração ao Ministério da Palavra do pastor Marcos Pereira da Silva. Eu queria que ele estivesse aqui ao meu lado, mas queria convidar a irmã Niege, sua esposa, para vir também até aqui. Não sei se os filhos estão aí, Mateus e Ana, ou Ana e Mateus, na ordem, né? Se estão aí. Se estiverem, também gostaria que viessem aqui à frente. E nós queremos dizer o seguinte: há uma mistura de sentimentos num instante como esse. Estamos muito felizes com a vida do pastor Marcos e o ministério que Deus lhe confia. Mas como igreja, nós nos ressentiremos dessa sensação de perda. O irmão Marcos, agora pastor Marcos, diácono de nossa igreja, membro de diversas comissões, evangelismo, apoio às frentes missionárias, comissão de conselheiros. Tem sido uma bênção na vida de nossa igreja, e no momento em que ele passa a se dedicar à Igreja Batista Pinheirópolis, em Caruaru, nós certamente sentiremos falta de sua atuação entre nós. A irmã Niege, com uma ampla atuação na área de música de nossa igreja, inclusive na regência de 2 dos nossos coros, desde o início do ano que ela já se desligou desta função, mas certamente fará muita falta por sua atuação no Ministério de Música, na regência congregacional, na regência de coros. Temos certeza de que será muito útil no ministério que Deus lhes tem confiado, mas farão muita falta. Ontem, no ato da consagração, a igreja presenteou o pastor Marcos com uma Bíblia, seu instrumento de trabalho ao longo do seu ministério. Mas hoje nós queremos deixar uma lembrança também com os demais membros da família. Então hoje eu vou pedir à irmã Alice, Ana Larissa, que me ajudem aqui, fazendo chegar às mãos da irmã Niege, de Ana e de Mateus, uma lembrança de nossa igreja, um símbolo de nossa gratidão pela sua vida, pelo seu ministério entre nós, e também uma expressão do nosso desejo de que o Senhor os abençoe grandemente no ministério que Ele lhes tem confiado. Os irmãos podem permanecer assentados, mas eu gostaria que orássemos mais uma vez ao Senhor neste momento, colocando essas vidas diante do Senhor. Eu vou pedir ao diácono Wagner Andrade para fazer esta oração, colocando diante do Senhor estas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, na Tua presença, nós nos colocamos nesse instante com os nossos corações cheios de gratidão, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que Tu nos tem concedido. E nesse instante, ó Deus, queremos consagrar-te, queremos te agradecer também pela vida do pastor Marcos e de sua família. Queremos colocar, Senhor, a sua vida no teu altar, para que tu possas direcioná-lo, para que tu possas dar sabedoria ao pastor Marcos e que, Senhor, em seu primeiro ministério, ali em Caruaru, ele possa ser um poderoso instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para ali ganhar vidas para o teu reino.
Abençoa o irmão Marcos, concede-lhe, Senhor, aquilo que lhe seja necessário. Faze, ó Deus, a tua vontade em sua vida. É isso tudo, Senhor, nós te oramos, agradecidos também, ó Deus, pelo tempo em que ele esteve aqui conosco, contribuindo, servindo a esta igreja, te servindo com seus dons, com seus talentos. Que tudo isso ele possa utilizar para engrandecer o teu reino e para louvar o teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Pois é, muita alegria, gratidão ao Senhor. E nesse momento de gratidão também, nós convidamos o nosso pastor, pastor Ney, e a irmã Marta, para que recebam os aniversariantes da semana. E dentre os aniversariantes, eu destaco o nome do irmão do nosso funcionário, Everaldo. Hoje é aniversário dele. Então, nós também agradecemos a Deus por sua vida, pelo seu trabalho aqui na nossa igreja. Agradecemos também a aprovação no exame da OAB da irmã Aline Oliveira. A família está feliz e ela também. E devemos orar por alguns enfermos. Algumas pessoas foram submetidas à cirurgia. O caso da irmã Cássia Guimarães. Na quarta-feira ela foi submetida a uma cirurgia, mas está em casa, está se recuperando. Devemos continuar orando pela sua recuperação. Devemos orar também pela recuperação da irmã Janete Menezes e Daniel Moraes Júnior, bem Perrucci. Devemos orar pela família do irmão Hinaldo, pela saúde acredito, da irmã dele. Devemos orar por Adolfo, ele é cunhado do irmão Apolônio Ataíde, e que também devemos orar pela saúde do irmão Apolônio, a irmã Auri Queiroz, Margarida Barros. São membros da nossa igreja que precisam da nossa oração para que Deus intervenha em suas vidas, dando recuperação de sua saúde. Lembrando também, mês de março, mês de missões mundiais, devemos orar por nós mesmos para que possamos nos doar para missões mundiais. Nós fomos alvos de missões, devemos também alcançar outras pessoas, testemunhar a todas as nações pelo poder do Espírito Santo. Devemos orar pelo acampamento dos jovens, que acontecerá a partir de quinta-feira. Devemos orar pela viagem do nosso pastor, viajará para Serrita para falar no Congresso da Juventude, pelo ministério do pastor Marcos Pereira e família. E hoje também é aniversário do pastor Roberto Santos. Ele está no Rio Grande do Sul. Ele sempre está ligado às nossas atividades. Então devemos orar por suas vidas. Para essa oração, convido o diácono Clóvis para que faça, agradecendo a Deus a vida dos aniversariantes, orando por missões mundiais, pelos enfermos, pelo acampamento. Nós somos gratos a Deus por esse novo dia, pela tua igreja reunida aqui para te louvar, para te adorar, para te exaltar. Te agradecemos, ó Deus, também por cada irmão aqui presente, por aqueles que estão aniversariando, que o Senhor continue abençoando suas vidas, ó Deus, que o Senhor possa ajudá-los no seu caminhar no dia a dia. E pedimos também, ó Deus,
pela vida do pastor Roberto. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o seu servo, a cada dia, continue sendo aquele servo dedicado à tua obra. Obrigado a Deus por tudo que tu tens concedido em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no mês de missões mundiais e esse culto se reveste de um caráter muito especial, porque estaremos dando ênfase em todos os momentos dele a esse assunto tão importante na vida da igreja. Por isso, nesse instante, nós faremos a leitura do tema de missões mundiais e também da divisa. O tema: testemunha às nações pelo poder do Espírito Santo. Eu acho que podemos melhorar um pouquinho. Vamos ler novamente o tema: testemunha às nações pelo poder do Espírito Santo. E a divisa: até os confins da terra. Atos 1:8. Muito bem, eu peço que nesse instante os irmãos diáconos escalados para este momento do culto se coloquem em suas posições para nos ajudarem nesse trabalho. Eu queria compartilhar com a igreja o texto que encontra-se no livro dos Salmos, em seu capítulo 119, versículo 46, que diz: também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Este é um momento muito especial na vida da igreja, é um momento que temos a oportunidade de testemunhar publicamente tudo o que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Não é apenas um momento de entrega de dízimos e ofertas, é um momento de testemunho, é um momento que temos, através desse cerimonial, é um momento que temos a oportunidade de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Gostaria de dizer àqueles amigos, irmãos que nos visitam nesta manhã, que este é um momento especial na vida desta igreja e diz respeito a nós que somos membros e congregados. Por isso, não se sintam constrangidos com este momento, mas se sentir em seu coração o desejo de também participar conosco desta grande bênção, deste privilégio, poderão fazê-lo sem nenhum constrangimento. Lembramos aos irmãos desta igreja, mais uma vez, que estamos na campanha de missões mundiais e nós não temos dúvida de que não somente alcançaremos o alvo, mas também vamos ultrapassá-lo para a honra e glória do nosso Deus. Rendido a teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo.
eu quero estar, meu Jesus, contemplando teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como te entregaste tu. Sob a inspiração dessa belíssima mensagem, através da música aqui cantada pelo Grupo Tabernáculo, nós vamos colocar diante do Senhor nosso Deus, através da oração, os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos pelo povo de Deus como testemunho das bênçãos que Deus nos tem concedido. Peço ao irmão diácono Cláudio Melo que nesse instante ore a Deus, consagrando os dízimos e ofertas aqui trazidos pelo povo de Deus. Oremos. Mantém, Senhor, a alegria de contribuirmos, porque este dinheiro será também para a evangelização de pessoas em Boa Viagem, Bolívia, Bielorrússia, Ucrânia e até os confins da terra. Amém. Amém. Antes de fazer a nossa leitura bíblica responsiva, gostaria de, mais uma vez, deixar aqui a minha palavra de gratidão a esta igreja. Gratidão por tudo que os irmãos representam e têm representado na minha vida. É muito emocionante os momentos de despedida, mas quero dizer que estamos indo, a família agora do novo pastor Marcos, estamos indo para Caruaru, ali na Igreja Batista Pinheirópolis, e realmente estamos deixando esta igreja, a nossa família, a família capunguense. Mas a família capunguense não vai nos deixar, porque ela ocupa um grande espaço no meu coração e no coração da minha família. Não dá para falar muito, não. Irmãos, vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Mateus 28, versículos 19 e 20. 19 a 20. Diz assim: havendo Jesus ressurgido cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela anunciada aos que haviam andado com ele,
Depois disso, manifestou-se sobre outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-lo a outros, mas nem a este deram crédito. O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Cantemos: eis multidões que em trevas tão medonhas vivem perdidas sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Quem Irá Por Mim? Na sequência, a mensagem com o pastor Anatoly. Vida satisfaz.
Vou aproveitar a ocasião para dizer ao pastor Marcos que entre as emoções que ele vai viver no ministério, tem aquela que sempre acontece, de chegar a hora da mensagem e o pregador convidado não ter chegado ainda, né? E o pastor vive aquela emoção de ter que pregar, porque, na verdade, o pregador não chegou. Graças a Deus, o pastor Anatólio acabou de chegar. Então, é um daqueles muitos momentos do ministério em que o pastor ora muito, né? Então, mas é muito bom, por várias razões, ver o pastor Anatólio. Mas, irmãos, é com muita alegria que nós recebemos o pastor Anatólio conosco. É uma pessoa muito querida desse pastor, dessa igreja, a quem nós já conhecemos. Vem acompanhado de sua esposa, a irmã Irina. Vou pedir que ela fique de pé, para que os irmãos possam vê-la. E é uma alegria recebê-la também nesta ocasião. Alice veio com a camisa ucraniana. Eu senti muita vontade de usar, mas faltou coragem. Na verdade, tive vontade também de estar aqui, mas achei que chamaria muita atenção, então eu preferi vir com a indumentária tradicional mesmo. Mas ela fez questão de vir com uma roupa típica da Ucrânia. A verdade é que o pastor Anatólio, ao lado do pastor Lyubomir, que os irmãos também conhecem, veio ao Brasil para estudar no Seminário do Norte, num projeto arrojado da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, que nasceu no coração visionário do pastor Valdomiro Timchak. Anatólio veio da Ucrânia para estudar aqui no Recife. Tivemos o privilégio de conviver com ele. Depois ele, Lyubomir e Natasha, esposa de Lyubomir, que também veio para estudar no SEC, retornaram à Ucrânia, onde são nossos missionários naquele país, e não apenas na Ucrânia, mas tem atuado em diversos países do leste europeu. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, mas realizando um trabalho maravilhoso. Deus me deu o privilégio não apenas de conhecê-lo aqui, mas o privilégio de conhecer o trabalho que ele realiza lá no leste europeu. E eu louvo a Deus pela vida desse servo do Senhor, que tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Sem dúvida, é um servo de Deus com o dom de línguas. Não apenas pela forma extraordinária como aprendeu o português em tempo recorde, mas pelas outras línguas. Eu caminhei com ele, eu tive como meu tradutor na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, e é alguém a quem Deus tem dado um dom todo especial, que tem sido instrumento usado por Deus na obra missionária. Quero lhe passar a palavra nesse instante, para que ele use conforme Deus colocou no seu coração. Já descansou um pouco? Conforme Deus colocou no seu coração, compartilhando conosco aquilo que Deus lhe propôs a respeito do trabalho lá e a respeito do desafio da obra missionária. Ele esteve agora falando na Igreja Batista Emanuel, de onde veio para participar conosco deste culto. Pastor, seja bem-vindo, sejam bem-vindos, e que Deus o abençoe e, mais uma vez, o use para falar ao nosso coração nesse momento. Слава Ісусу Христу! Слава Богу ou слава навіки! Glórias a Jesus Cristo! Glórias para sempre! É assim que na Ucrânia os evangélicos, os cristãos se cumprimentam. Glórias a Jesus Cristo! Glórias para sempre! Vamos tentar fazer isso em ucraniano? Vamos? O pastor Ney disse que é assim, que missões é línguas e tal, mas um pouquinho de ucraniano. Eu vou dizer assim: Slava Isusu Christu. Isusu Christu. Eu vou dizer isso: glórias a Jesus Cristo. E você vai responder: Slava Naviki. Slava Naviki. Vamos tentar? Slava Isusu Christu. Amém, igreja?
Ele é o único porque nós estamos aqui, de vários povos, nações e línguas. Mas, querida igreja, é um grande prazer estar aqui. Para nós, com Irina, e é um privilégio saber que há igrejas no Brasil, como a Igreja Batista da Capunga, que está orando pelo leste europeu, que está contribuindo para a obra de missões. Então, é um grande prazer. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e dizer obrigado. Porque Deus está ouvindo a sua oração. A sua oferta que você está enviando para os missionários está chegando e com certeza isso faz diferença. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de agradecer à igreja por ter permitido que o seu pastor Ney Ladeia, que ele fosse para o leste europeu no ano retrasado, se não me engano, foi 2011. E sabem, ao lado, foram 3 nordestinos no leste europeu, virou uma matéria de um artigo, e eu assim do lado, posso dizer assim, queridos, foi uma grande bênção. Porque quando os nossos missionários da terra estão trabalhando, nós como Lubomir coordenamos mais ou menos 100 missionários da terra, sendo sustentados por vocês, por Igreja Batista Brasileira, em vários campos. Eu coordeno 7 países, Lubomir coordena 5 países. Então, muitas vezes o missionário fica desmotivado, cansado e sabe, não tem muitos evangélicos. A presença evangélica lá no leste europeu é muito menor do que aqui no Brasil. Então, a gente juntos os missionários, a gente faz treinamento. E quando o pastor Ney, ao lado dos seus colegas, nós fomos para a Polônia, depois fomos para a Ucrânia, fomos para a Rússia, uma coisa me marcou profundamente. E eu sempre falo isso, sempre cito esse exemplo. Eu nunca vi um missionário russo chorando. Homem russo, eu não sei qual é a ideia de vocês, assim, para o homem russo. Às vezes, assim, aquele fechadão, ele não sorri. Mas Deus falava de uma maneira muito profunda aos seus corações através dos pastores daqui. E através do seu pastor. Mexeu tanto como o povo que quando a gente voltou para Moscou e quando tivemos um encontro com o presidente da Comissão Batista Russa, ele perguntou aos pastores, mas o que vocês fazem de tão especial? E Deus está ouvindo a sua oração lá no Brasil e a gente aqui não está conseguindo alcançar aquilo que vocês estão alcançando no Brasil. O pastor Ney tomou a palavra e disse assim, me parece que são 2 coisas. Primeiro, paixão por missões. Segundo, obediência à voz de Cristo. E na verdade, é isso que tem sustentado a obra batista missionária fora do país. Essa sua paixão e obediência. E a minha palavra hoje, talvez vai ser um pouco similar ao que eu falei na Emanuel. Por favor, querida igreja, não negociem os valores do reino. Aquele nível alto que vocês agora estão fazendo, por favor, não abaixem esse nível. E mais tarde eu vou voltar para isso. Mas eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem a Bíblia. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Capítulo 13. Atos dos Apóstolos. Capítulo 13, nós vamos ler apenas 2 versículos. Antes de ler, eu quero dizer que a língua portuguesa é difícil. O fato é que eu agora estou falando aqui tem apenas uma única explicação: a graça de Cristo. Eu falo sério, na escola eu não fui bom aluno. Eu gostava de jogar bola e jogar o ping-pong. Não fui bom aluno. Eu lembro quando eu já contei aquela história na vez passada, mas uma das primeiras coisas que a gente fez, alguém da Capunga, eu não sei se alguém lembra disso, foi um trabalho infantil na igreja. Aí convidaram 2 ucranianos para falar para as crianças. E eu tentando falar para as crianças e tal, no final queria fazer um apelo. Aí eu falei, se uma criança quer aceitar Jesus Cristo, levante a sua mão. Só que eu não falei mão, porque agora eu sei, é difícil para nós. Eu falei, levante a sua mãe. Já pensou para uma criança de 4 ou 5 anos levantar a sua mãe? Mas sabe, para nós às vezes, até hoje eu me perco. Onde eu vou, onde é vovó? Para nós é uma dificuldade tremenda. Então não é tão fácil, mas Deus é Deus também de idiomas. E lá no céu, quando a gente chegar, vai ter um único idioma ucraniano. Brincando.
Atos dos Apóstolos 13, segundo e terceiro versículo, está escrito o seguinte, sobre a igreja de Antioquia. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para este texto, mas eu gostaria de relatar algumas coisas, o que hoje em dia está acontecendo no leste europeu. Eu tenho absoluta certeza que vocês já têm recebido essa informação, inclusive pelo seu pastor, mas talvez algumas notícias mais recentes. O leste europeu continua sendo um grande desafio. E se a gente olhar para o mapa, a gente percebe que o solo na Europa, o solo para pregar o Evangelho, é difícil, é duro. E até um certo momento, uma coisa difícil de explicar, porque na verdade a Europa Ocidental foi celeira de missionários. Foi ali onde começou aquele movimento missionário moderno, como a gente fala, de 200 anos para cá. Mas me parece que a Europa, principalmente ocidental, está hoje em dia na UTI em todos os sentidos. E tudo começou quando, me parece, a igreja começou a negociar alguns valores de Deus que não pôde negociar. E hoje em dia está passando por várias dificuldades. Nós, no leste europeu, estamos vivendo um momento um pouco diferente. Não temos aquela, talvez, prosperidade como tem a Europa Ocidental, e talvez, quando estamos no meio das dificuldades, parece que a gente precisa mais de Deus. Por isso eu sempre digo, o momento da liberdade e o momento de conforto é sempre mais difícil do que o momento de perseguição. A Ucrânia se destaca com o número de igrejas, com o crescimento dos evangélicos, mas mesmo assim, sabe, nos últimos 20 anos, nós pulamos de 800 igrejas para 3.400 igrejas e mais 600 congregações. Somos mais de 150 mil batistas no país. Parece um número até grande, mas sabem, para uma população de 46 milhões é menos de 1%. E a nossa situação na Ucrânia é uma das melhores. Mas, na verdade, o sonho do pastor Valdemiro, o sonho da Junta de Missões Mundiais e o nosso sonho está se realizando aos poucos, porque o nosso sonho é ver a Ucrânia como um país de missões. Aquele país que ama missões, assim como a Igreja Batista Brasileira, e não somente Batista, está mostrando paixão por missões. E talvez uma das grandes alegrias nossas no último tempo é que agora nós criamos um centro de treinamento para os missionários na Ucrânia Ocidental. Levamos mais ou menos 6 anos tentando convencer os pastores, as igrejas, tentando levantar os novos líderes, para que a igreja ucraniana entenda que Deus quer hoje em dia usar aquele povo para ser um povo missionário para os países de fala russa. E ultimamente, no ano passado, nós tivemos mais de 100 obreiros que estudaram lá no nosso centro e agora estão trabalhando lá no campo da Ucrânia. Já temos um missionário que foi enviado à Polônia. Estamos pegando um exemplo com vocês, estamos tentando entrar naquele barco que é chamado missões. Mas nem sempre é fácil, sabe? Tem dificuldades, tem desânimos, tem lutas. Uma vez eu fui chamado de carismático porque esse cara é da igreja carismática porque ele quer destruir a igreja ucraniana. Até falaram assim, uma até disse assim, você está construindo o seu império. Vocês talvez não conheçam a região e talvez não conheçam o contexto, mas a nossa única oração não é construir o império de alguém. A nossa oração é que a igreja ucraniana se torne no país missionário. E pela graça de Deus, hoje em dia, isso está acontecendo. Mas se a gente viajar para o resto do leste europeu, nós vamos encontrar muitas dificuldades. E eu sempre falo sobre isso. A Polônia, gente, é um grande desafio. Por um lado, é um país católico. E se você viajar na Polônia no dia de domingo, você vai encontrar as ruas vazias. O povo coloca a melhor roupa e vai a pé à igreja. Os melhores e mais bonitos templos católicos da Europa, eu acho que estão na Polônia. Mas é o povo duríssimo para o Evangelho. E me parece que nós estamos vivendo aquela crise no leste europeu. Provavelmente não é crise de vocês.
o evangelho não vivido. Por um lado, nós sabemos a palavra, mas é tão difícil praticar os princípios da palavra de Deus em nossa vida. Às vezes é até mais fácil mudar os hábitos da gente. Mas Deus não quer apenas mudança de hábitos da gente, Ele quer mudança de coração. Isso leva tempo, é mais difícil. Por isso me parece que o transformar do mundo acontece, Deus pode ouvir a nossa oração e Ele pode receber a nossa oferta, mas Ele quer transformar o mundo, começando pela transformação da nossa vida. Por isso, quando a gente entra aqui, Deus nos recebe assim como somos, mas quando a gente sai daqui, ou do grupo pequeno, Ele quer que a gente seja transformado pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E na Polônia agora vivemos essa dificuldade. Na Polônia temos 50 membros. Pastor Ney, ele lembra, quando fizemos o treinamento no Seminário Batista de Varsóvia, para um país que tem quase 40 milhões de habitantes. Sabe qual foi o número do grupo? 20 pessoas. E eu até fiquei um pouco constrangido. Não falei isso para o pastor Ney. Puxa, pastores tão fortes como estes estão falando para o número de 20 pessoas? Mas foi tremendo. Foi muito encorajador para eles, mas o problema que vivemos hoje na Polônia, os pastores estão deixando o ministério por falta de frutos. Estão abandonando o pastoreio porque não tem frutos. Por isso eles precisam da nossa ajuda. Por isso precisam da nossa ajuda para que a gente possa ajudar. Na Rússia é outro espaço. Nós viajamos apenas uma noite com os pastores e fomos para uma cidade, Kursk, uma cidade muito gostosa, porém foi um pouco frio, mas reunimos um bom número de missionários e foi um excelente encontro, mas na verdade o tamanho da Rússia é o desafio que a Rússia tem hoje em dia. 9 fusos horários a Rússia tem. 9. Continua sendo o maior país. Eles têm uma liderança batista muito boa. O departamento de missões tem uma visão muito boa do evangelho, mas tremenda falta de obreiros. A cidade de Moscou é um desafio, mas a Rússia é outro desafio. Eu costumo dizer assim, mesmo se a gente enviar esse grupo de pessoas que agora está aqui para a Rússia, nenhuma gota d'água. É pouco. Por isso precisamos continuar a orar pela Rússia. Outro desafio é os países balcânicos. E, na verdade, o nosso trabalho é mais coordenar a Rússia, a Bielorrússia, a Polônia, os países da Ásia Central, mas os países balcânicos, eu tive o privilégio no ano passado de viajar para lá, foi aquilo que me emocionou, na verdade chocou. É a ex-Jugoslávia. Talvez até tenha alguém que tem procedência de lá, mas a ex-Jugoslávia é um grande desafio, gente. E eu sempre repito isso. Iugoslávia, hoje em dia, se tornou o cemitério para os missionários. O solo mais duro da Europa provavelmente se encontra lá. Um lugar muito duro, muitos conflitos entre as etnias. É uma coisa até incrível, você viaja de carro, a cada 50 quilômetros tem uma nova fronteira, tem que carimbar o passaporte. Você nem consegue colocar o cinto, já outra fronteira. Estão vivendo um clima de desunião tremendo. Se você acompanha um pouco a política e lembra a guerra balcânica na década de 90, sabe, quando a gente assiste isso pela TV, talvez a gente não consiga entender o que está dentro do coração. Mas chegando lá, conversando com alguns crentes serbianos, croatas ou bosnianos, eu senti, puxa, eles de fato têm alguma coisa dentro do coração guerreira. E talvez por causa disso é difícil de pregar o evangelho lá. Na cidade de Sarajevo, que é a capital da Bósnia, um país chamado Bósnia, tem mais ou menos 4 milhões de habitantes. Nós temos apenas 5 igrejas batistas lá. A maior igreja batista em Sarajevo, na sua capital, tem 50 membros. A segunda igreja, nós visitamos em Cidade Nova e Travnik, tem 12 membros. É uma casa. E na verdade, quando a gente começa a conversar com os missionários, estão numa luta tremenda, porque não tem aqueles números grandes. Às vezes, sabe, um público como este nos motiva. Mas o reino de Deus não é apenas o número. Claro que o reino de Deus tem que crescer, mas às vezes isso começa como uma pequena semente. Mas a gente é acostumado com um evangelho rápido.
Eu chamo evangelho de Nescafé. Botou lá o pozinho, jogou água quente e já está em café. Mas as coisas verdadeiramente saborosas levam tempo. O bom vinho, eu não posso falar talvez muito sobre o vinho, mas o bom vinho leva o tempo. O reino de Deus leva o tempo. E sabe, às vezes é mais fácil se juntar a uma igreja que tem um número grande de membros. É mais difícil começar um trabalho pioneiro. Então, muitos missionários estão desistindo do trabalho lá na Bósnia. Nós julgamos esse desafio para a Junta de Missões Mundiais, julgamos esse desafio para a nossa convenção ucraniana. Nós queremos ver missionários lá naquele país. Corajosos. Que não se levam pelos números, mas que se levam pela vontade de Deus. Uma outra experiência que eu já falei aqui na igreja para as mulheres, senhoras tão doces que nós passamos juntos, se não me engano foi uma quinta-feira, sobre a Turcomênia. Nós também trabalhamos na Turcomênia, na verdade na Ásia Central nós temos mais de 30 missionários sustentados por vocês. E me parece que o país mais difícil é a Turcomênia. Você pode entrar em Google, me parece que a internet proporciona toda a informação que quiser. Entre lá, dá uma olhada no tamanho daquele país. Eu falo que aquele país é país de absurdos. Em primeiro lugar, você não consegue entrar lá, porque é um país fechado. Mesmo nós com passaporte ucraniano, éramos da mesma União Soviética, a gente não consegue entrar lá já há 8 anos, não consigo tirar o visto. Outra coisa, sabe quanto custa na Turcomênia encher o tanque de gasolina? $1. $1. Gás para a população, que aquece as casas, para a população é de graça. Parece, opa, eu sei, eu quero ir para lá, quero botar o meu carro lá, encher o meu tanque lá. Mas na verdade a pressão como aquele povo vive é uma coisa tremenda. A igreja foi literalmente perseguida e o governo fez de tudo para fechar a igreja. Para vocês terem uma ideia, o nosso missionário, que é presidente da Convenção Batista Turcomena, Vassili Korobov, ele disse uma vez, isso aconteceu há uns 8 anos atrás, ele chegou na igreja, abriu a porta da igreja, mas viu que um irmão mora lá, um homem mora lá. Aí viu que tem TV lá, sofá, uma casa. Vocês podem acreditar que em uma noite, uma igreja foi transformada em uma casa, que foi literalmente tirada de uma igreja. Só depois, pela pressão do Ocidente, a igreja foi reconstruída, mas até hoje, na Turcomênia, nós temos apenas um templo permitido pelo governo, um templo batista. O resto trabalha através dos grupos pequenos em casa. Só uma tremenda perseguição. Mas Deus faz milagres. Deus está ouvindo a sua oração. Nós conhecemos um missionário lá, que agora é o nosso missionário da Junta de Missões Mundiais. O nome dele é Zarif. Ele é turcomeno, casado com turcomena. E alguns anos atrás ele foi para a Ucrânia para estudar na universidade. Ainda não era crente. Se converteu numa igreja em Kiev, na capital. Recebeu aquela visão missionária daquela geração nova que está sendo influenciada pelos batistas brasileiros também. Ele voltou para a sua terra. Ele começou a falar coisas tremendas, importantes, super interessantes. Ele disse assim, puxa, a gente começou a convidar os nossos parentes para a nossa casa, porque a gente não pode abrir uma frente missionária. Quando as mulheres começaram a vir para a nossa casa e perceberam a nossa relação entre mim e a minha esposa, ficaram impactados. Questão de carinho. Eu compro chocolate para minha esposa. Eu até então não entendia, mas o que é tão especial dar flores para a esposa, dar chocolate para a esposa, respeito? Ele disse assim, olha, um homem turcomeno não diz para sua esposa, eu te amo. Na cultura deles, falar para sua esposa que eu te amo é um sinal de fraqueza. Eu nem sei se é machismo, me parece que é uma ditadura. Mas o maior índice de suicídio entre as mulheres está na Turcomênia e no Uzbequistão, porque a mulher se sente muito deprimida, excluída da sociedade. E o que mais mexeu com aquelas mulheres, quando perceberam na relação daquele casal, as palavras, eu te amo. E o missionário começou a dizer, Jesus ama vocês. E ele disse que em primeiros 3 anos do seu trabalho, ele batizou 55 pessoas, 54 mulheres. Sabe,
Nós agora estamos aqui num ambiente muito gostoso, climatizado, lá fora um sol maravilhoso. A gente pode aproveitar aquele sol e ir para a praia, que também é uma bênção que Deus deu para vocês. Mas o fato que agora aqui é tão gostoso não quer dizer que no mundo inteiro é assim. Hoje em dia na Ucrânia está nevando tão forte na Europa toda que transporte aéreo, transporte público foi paralisado. E eu quero usar esse exemplo para mostrar, querida igreja, amado irmão e irmã, visitante, entenda, Deus está dando alguma coisa especial nas suas mãos. Eu não vi nada parecido, até nos Estados Unidos, vocês que com certeza viajam para lá, sabem disso. Ainda algumas igrejas referentes tem lá, mas a gente entende que até a situação nos Estados Unidos está mudando. Mas o Brasil tem algo muito especial. Por isso eu falo, querida igreja, vocês continuam sendo para nós um grande exemplo de vida, de paixão por missões. Por favor, não negociem os valores do reino. Porque me parece que a Europa caiu já há muito tempo atrás. Começou a plantar coisas que hoje estão dando errado. E principalmente o que me parece, o que foi mais errado na Europa, é quando a igreja começou a negociar os valores do reino a respeito da família. E eu vou ser sincero com vocês. Talvez sendo estrangeiro, eu raramente estou aqui, vocês me perdoam. Mas agora, ao conversar com alguns colegas aqui em Recife, com pastores, eu percebi que muitos dos nossos colegas com quem nós estudamos no seminário, alguns pastores, passaram por divórcio, questão de adultério, segundo casamento, terceiro casamento. E, irmãos, me entendam corretamente, eu não quero dizer que é impossível ter um segundo casamento, terceiro casamento. Eu acredito na graça de Cristo. Eu creio que a graça de Deus consegue restaurar vidas. Mas, por favor, não negociem os valores do reino de Deus, principalmente a respeito da família. O tempo está correndo e o pastor nem está olhando para o relógio, talvez. Mas vamos voltar para o texto e eu quero dizer algumas coisas do texto. Vocês sabem muito bem esse texto. Fala sobre a igreja de Antioquia. Engraçado. Não foi a igreja de Jerusalém que começou a enviar os missionários. Foi a igreja de Antioquia, menor, mais fraca. Mas veja, me parece que esses princípios são aqueles que fizeram a diferença naquela comunidade e aquela comunidade cresceu. Me parece que isso aconteceu quando eles adoravam o Senhor. Eu falo de coração, nós gostamos muito como a Igreja Batista Brasileira canta. Há aquela vibração. Mas temos que entender que a verdadeira adoração é aquela adoração que se focaliza em Deus. A gente pode cantar, a gente pode orar, a gente pode fazer qualquer coisa para Deus. Temos que dar o melhor, mas me parece que o nosso foco tem que estar exclusivamente em Deus. Você deve ter sabido a teologia do cachorro e do gato. Talvez alguém já ouviu. Eu já falei esse exemplo na Emanuel. Mexeu comigo, na verdade. A teologia do cachorro é assim. O cachorro pensa assim, a teologia do cachorro. O meu dono cuida de mim, ele dá abrigo para mim, e ele dá comida para mim, então ele é o Senhor. A teologia do gato é diferente. A teologia do gato pensa assim: o meu dono cuida de mim, dá abrigo para mim, dá comida para mim, então eu sou o Senhor. Nós não estamos aqui por uma pessoa, por uma denominação, por um prestígio. São as coisas secundárias. Nós estamos aqui porque Jesus morreu e ressuscitou. E essa cruz deve estar no nosso coração, se focando em Deus. Aquela igreja entendeu isso. E nós estamos aprendendo isso com vocês. Segunda coisa que me parece estar nesse texto: jejuavam. Então, por um lado, eles se focavam em Deus, mas em outro lugar, eles jejuavam. E me parece, eu não quero agora falar sobre jejum, porque é uma outra, talvez, matéria para a mensagem, mas me parece que jejuar é uma coisa muito simples. Uma intensa busca da vontade de Deus. Uma intensa busca de uma relação com Deus.
É quando a gente se preocupa não com o nosso bem-estar, mas quando a gente se preocupa, Senhor, o que Tu queres de mim? Eu sempre falo sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Na época da União Soviética, o melhor presente do casamento foi a Bíblia. Na nossa igreja, que era a única igreja permitida na nossa cidade, na cidade de Lviv, tinha mais ou menos 1000 membros, uma igreja grande. Apenas algumas pessoas tinham a Bíblia. E o povo, para ter a Bíblia em casa, copiava à mão. O livro de Isaías, Salmos, Atos dos Apóstolos, 4 Evangelhos. Porque o povo ardia pela palavra. Eu nem vou me atrever para perguntar quantas Bíblias eu e você tem em casa hoje em dia. Quem tem pelo menos uma Bíblia? Não. Apenas uma Bíblia. Apenas uma Bíblia em casa. Não tem mais. Não tem 2, não tem 3. Com certeza. É um sinal da bênção de Deus. Mas, puxa, Anatoly, você veio da Ucrânia para falar que tem que ler a Bíblia? É porque eu sei que hoje em dia há muitos crentes nossos, irmãos nossos, que estão sofrendo porque não tem palavra imprimida de Deus na língua deles. E nós temos essa bênção e às vezes a gente não valoriza. Um pequeno teste. Eu faço para mim, você faça para você. O que eu li hoje? Ou vou ler ainda? Talvez alguém faça isso de noite. Segundo, o que eu lembro daquilo que eu li hoje? Terceiro, o que Deus falou para o meu coração? Irmãos, não negociemos os valores do reino. A palavra de Deus é aquela que faz diferença em nossa vida. E talvez o motivo porque em algumas vidas não tem essa diferença, porque a gente não lê a palavra. E terceiro, o último. Quando adorávamos o Senhor juntos, quando buscavam a sua vontade, os enviaram. Paulo e Barnabé foi enviado. Questão de obediência. O que mexeu conosco com as palavras do pastor Ney, lá em Moscou, no escritório da Comissão Batista Russa, quando ele falou que me parece que a igreja está crescendo no Brasil porque nós fomos obedientes. Como é importante para nós e para vocês, querida igreja, não negociar este valor do reino de Deus que chama-se obediência à voz de Cristo. Me parece que o Brasil agora está passando pelo momento de vacas gordas. Me entenda bem o que eu estou dizendo. Me parece que Deus, de uma maneira, Ele dá alguma coisa especial nas mãos dos brasileiros. E quando você viaja fora, principalmente na Europa, e vê não apenas coisas turísticas, mas a questão religiosa é uma coisa muito triste. Mas no Brasil há aquele movimento. Mas ele pode passar. Assim como a gente não sonhava, a gente orava, mas a gente não acreditava que um dia o império da União Soviética ia desmoronar. Mas aquele dia chegou que a gente nem acreditou nisso. As coisas podem mudar. Hoje é aquele dia quando Deus está abençoando o povo batista brasileiro. E não apenas batista. O reino de Deus é muito mais do que a gente imagina. Por isso, o nosso clamor continua sendo por leste europeu. Por favor, continuem orando por nós. Continuem enviando os pastores como o pastor Ney para a nossa terra. Nós precisamos motivar os nossos missionários. E às vezes, sabe, nós quando a gente, como Lubomir, estava traduzindo os pastores, eu mesmo queria parar a tradução, sentar ali e anotar as coisas que Deus falava no meu coração. Nós precisamos ainda desse projeto. Eu espero que a Igreja Batista da Capunga vai mandar mais os seus pastores para a nossa terra. Mas a minha palavra final, por favor, não caem na tentação que caiu a Europa Ocidental há tempo atrás. Não negociemos os valores do reino de Deus. Continuemos firmes, fortes, de joelhos e vamos aproveitar aquilo que o Senhor tem dado-nos hoje para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa igreja, para abençoar a nossa cidade e até os confins da terra. Amém. Slava Isusu Christu. Slava Naviki. Slava Isusu Christu. Amém.
Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Cantemos o hino, dá-me tua visão. Antes da oração, eu preciso dar um aviso, uma situação de certa urgência. Há um veículo Prisma, placas KGF 0546, que precisa ser retirado com urgência do lugar onde está estacionado. Há um outro veículo precisando sair, é uma situação de emergência. Então, Prisma Prata KGF 0546. Por favor, com certa urgência. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto. Profundamente agradecidos a Deus pela oportunidade que tivemos para ouvir muito do que Deus tem a nos falar. Pelo meu coração, pela minha vontade, eu passaria muito mais tempo, pastor, a ouvir e a perceber aquilo que Deus falou ao nosso coração através de sua vida. Conforme mencionei anteriormente, antes da mensagem, nós louvamos a Deus pela vida desses servos de Deus, que tem realizado um trabalho gigantesco. Como ele lembrou, o pastor Anatoly coordena o trabalho missionário em 7 países diferentes, naquela região do leste europeu. Lyubomir trabalha com outros 5 países. É um trabalho imenso, imenso. E Deus tem usado esses seus filhos de forma maravilhosa. Alegra o nosso coração saber desse montante de mais de 100 missionários da terra, da região, sustentados pelos batistas brasileiros, pelo trabalho da Junta de Missões Mundiais, só naquela região, naquela parte do mundo, sustentado com os nossos dízimos, sustentados com as nossas ofertas missionárias, com a adoção missionária. Nós louvamos a Deus por aquilo que tem sido feito. Nós somos batistas brasileiros, fruto do trabalho missionário. No passado, os servos de Deus deixaram suas terras e vieram à nossa para deixar a mensagem do Evangelho. Deus nos deu o privilégio de poder contribuir com a obra missionária em outros países do mundo e ver com muita alegria aquilo que o pastor Anatoly mencionou. Hoje, países como a Ucrânia enviam seus missionários, ao tempo em que ainda recebem o apoio de outros países, já veem crescer esta visão missionária. Como é bonito ver no DNA, na célula,
na essência de uma igreja: a paixão por missões, a disposição para obedecer ao ID do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por aquilo que tem sido feito em tantos lugares do mundo, mas os desafios são gigantescos, são imensos. A gente tem dificuldade para imaginar o que é um país cuja extensão territorial faz com que haja 9 fusos horários diferentes no mesmo país. Isso é apenas um dos países onde esse evangelho tem que ser pregado e tem que chegar a cada região e a cada lugar. Que Deus mova o nosso coração, que Deus nos desperte, que Deus nos faça perceber cada dia mais a importância dessa obra missionária. Lembro-me de uma frase que aprendi ainda na minha infância: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Que as nossas vidas sejam dedicadas à salvação de almas, que vivamos para que esse evangelho alcance vidas, transforme vidas, promova a salvação de pessoas que ainda não têm conhecido a Cristo. Eu queria pedir a Irina para vir aqui à frente. Eu queria orar ao Senhor nesse momento, orar por este casal, e ao orar por eles, orar por esse grande contingente de missionários. De acordo com os projetos da Junta de Missões Mundiais, as metas para esse ano, queremos chegar ao final do ano com 900 missionários da Junta de Missões Mundiais espalhados pelo mundo. E certamente esse alvo será alcançado com o apoio das nossas igrejas. E nós vamos orar ao Senhor nesse instante, colocando essas vidas diante do Senhor. Pai querido, muito obrigado. Primeiro, pela nossa salvação. Somos devedores, Pai. Devedores ao Teu Filho, que entregou sua vida por nós. Devedores à igreja primitiva, que se dispôs a levar adiante esta mensagem. Devedores à obra missionária que fez com que esse evangelho chegasse até nós e nos alcançasse, e nos proporcionasse salvação, perdão, paz, vida eterna. Mas é justamente assim que nós nos colocamos diante de Ti, Pai, porque hoje somos devedores àqueles que não conhecem esta mensagem. E nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Dá-nos essa visão, dá-nos essa paixão, dá-nos essa ousadia e esta coragem, para que mais de nós, mais do que somos, mais do que temos, seja colocado nas Tuas mãos para que esta obra prossiga. Usa, Pai, povo batista brasileiro, usa os nossos missionários, à semelhança de Anatoly, de Irina, usa os nossos missionários como Liubomi, Natasha, missionários que estão em tantos lugares do mundo, Pai, usa cada um deles, pelo Teu poder e pela Tua graça, e move-nos, Senhor, para que vivamos em função da propagação do Teu Evangelho, e que entendamos que nada é capaz de tornar a nossa vida preciosa e valiosa, como o privilégio de ser instrumentos nas Tuas mãos. É esta oração que fazemos, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Nos podem sentar. Nós estamos chegando ao final deste culto. Antes que os irmãos deixem esse santuário, eu quero dizer o seguinte: nós teremos, dentro de alguns instantes, a Assembleia Ordinária da Igreja. Os membros da Igreja estão convocados. Como eu sei que nem todos poderão permanecer, quero só lembrar o encontro com os professores da Escola Bíblica Dominical, classes de jovens e adultos, após o almoço. Mas agora nós vamos ter o pós-lúdio, enquanto oraremos em silêncio. Após o pós-lúdio, os pastores que estão à plataforma irão até a porta. Eu vou pedir que Irina acompanhe o pastor Anatoly e vou pedir que Niege acompanhe o pastor Marcos com seus filhos também estarão à porta para aqueles que desejarem cumprimentá-los neste momento. Depois da saída deles, nós aguardaremos alguns instantes para a realização de nossa assembleia. Nesse momento, portanto, vamos curvar as nossas cabeças para a bênção. Teremos então o pós-lúdio e depois da saída dos pastores, os irmãos poderão deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.